Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Graças a Deus, que bom que você e eu, nós estamos aqui reunidos, né? Graças a Deus por isso, né? Que bom que Deus nos deu, no dia de hoje, compreensão do quão importante é estarmos na presença dEle. E que esse momento aqui não é só mais um momento, só mais um culto, mas é o momento para que a nossa história possa receber mais um combustível celestial da parte de Deus. Amém, irmãos? Assim diz a palavra de Deus, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Você pode ler em uma só voz comigo, mais uma vez esse versículo 3, vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ainda em pé, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez à disposição do Senhor. E eu, meu Deus, através dessa oração, quero pedir ao Senhor por mim e em especial pela igreja do Senhor que está aqui nesse local, a fim de que nenhum sentimento, ó Deus, que foi desenvolvido no dia de hoje possa ser um empecilho para entendermos a voz do Senhor, mas que a mesma força que nos permitiu estar aqui nesse momento possa, meu Deus, realizar em nós a obra perfeita do Senhor, para que saiamos daqui, ó Deus, com a nossa mente um pouco mais entendida de qual é a boa vontade do Senhor sobre as nossas vidas, de qual é o propósito do Senhor, independente, Senhor Jesus Cristo, da idade a qual essa mensagem está entrando no coração. Que o Senhor, meu Deus, possa esclarecer qual é o motivo de nós estarmos aqui nessa terra, qual é a razão para a qual o Senhor nos constituiu, e que essa palavra, ó Deus, produza em nós coragem da parte do Senhor, para que o seu nome continue sendo glorificado sobre nós, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, irmão, em nome de Jesus. A palavra de Deus que a gente acabou de ler aqui, Paulo vai nos dizer que existe, mais uma vez, né? Em Romanos capítulo 12 ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mais uma vez agora aos Filipenses ele diz que existe a boa vontade de Deus. E eu não sei se você em algum momento já parou para analisar sobre a boa vontade de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja em Filipenses, ele faz questão de dizer que a boa vontade de Deus, ela é efetuada nas nossas vidas, quando nós nos colocamos à disposição para viver essa boa vontade. Porque na verdade, irmãos, até para que o poder de Deus se manifeste em nós, porque a gente diz, e essa é a verdade, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, não existe nada que possa impedir o poder de Deus. Mas para que esse poder se manifeste nas nossas vidas, para que essa boa vontade se manifeste nas nossas vidas, é necessário nós colocarmos em uma posição, em uma disposição. Você com certeza viu eu falando ou na semana passada, ou no domingo, ou talvez naquele vídeo que eu coloquei lá no grupo da igreja, nas redes sociais, que cada um de nós temos um propósito. Muitas vezes nós queremos desistir daquilo que nós estamos vivendo. Engraçado que o presbítero Marco Antônio disse agora há pouco, Jonas, ele tinha um propósito para ser profeta, inclusive uma posição honrada até determinado ponto naquela época. Mas ele queria, por causa do comodismo, da comodidade, desistir daquilo que Deus estava colocando ele para profetizar, para alertar. Até porque era uma mensagem de alerta, e toda mensagem de alerta nós sabemos que ela traz um certo tipo de peso, não só sobre quem está falando, mas principalmente para quem está ouvindo, porque fala do juízo de Deus, fala sobre arrepender, e a dificuldade do ser humano é se arrepender. Mas irmãos, eu tenho uma convicção no meu coração, que você que está aqui essa noite, que foi impelido pelo Espírito de Deus para estar,
Eu creio que Deus tem algo para revelar no seu coração concernente a coisas que Ele quer fazer na sua vida. Existem algumas pessoas que são limitadas em seus pensamentos e pensam muitas vezes que por causa da sua idade avançada ou por causa das suas condições, sejam elas financeiras ou condições físicas, pessoa doente, adoecida, ela não pode realizar algo extraordinário na presença de Deus, ou Deus de alguma forma não tem um propósito grande para a vida dela. Mas escute isso aqui, irmãos, essa mensagem que eu acabei de falar, esse pensamento que muitas vezes entra no coração de muitas pessoas, não provém da parte de Deus. Entenda isso que Deus já está falando para você. Deus tem uma obra grande para fazer na sua vida. Porque eu não estou falando de uma boa vontade de algum ser humano. Eu não estou falando da boa vontade do Brenner, do pastor Brenner, que na verdade é limitada e é ruim, porque é um ser humano. Eu estou falando de um Deus perfeito, de um Deus que em seus atributos é longânimo, é bom, é fiel, é justo, é bondoso, é cheio de misericórdia, é cheio de graça. E toda essa graça é manifesta através da boa vontade de Deus. Então, perceba comigo, irmãos, Deus, Ele tem planos personalizados. E quando a gente fala de algo personalizado, a gente fala de algo que é exclusivo para alguém, sim ou não, irmãos? Por exemplo, quem gosta de futebol, inclusive teve uma transação essa semana aí que mexeu com o mundo do futebol, né? Mas eu particularmente mesmo, a cada Copa do Mundo eu gosto de comprar a camisa da seleção brasileira. Mas que eles não estão merecendo tanto assim, né? Já foi a época que dava tanto gosto torcer para a seleção brasileira. Mas eu gosto de comprar e gosto de colocar um número 7, que é o número que eu gosto de colocar meu nome, personalizada. Se eu colocar no Pastor Luiz, primeiro que nem vai servir, né? Porque é para mim a camisa. O nosso corpo não é compatível. Segundo que ele não vai usar, sendo Luiz, escrito Brenner atrás. Isso quer dizer, irmãos, que da mesma proporção, Deus tem planos específicos para você no seu individual. E em se falando sobre isso, irmãos, muitas pessoas podem perguntar: pastor, que a boa vontade de Deus, ela é boa e se realiza na minha vida? Isso eu já sei, que Ele tem plano para mim individual, isso eu já sei. Mas como é então que eu posso descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque sem esse conhecimento da boa vontade de Deus, de qual é o meu propósito nas mãos de Deus aqui nessa terra, como é que eu posso então viver ou se colocar à disposição para que esse propósito se cumpra? E é justamente sobre isso, irmãos, que eu quero falar aqui a partir de hoje até a última quarta-feira desse mês. Sobre descobrir o seu propósito, usar talvez o pouco que você tenha, para que você então viva o seu propósito. E nós vamos estar falando sobre isso aqui. Algumas coisas, irmãos, desse texto que nós lemos aqui, de Filipenses capítulo 2:13, nós precisamos entender. Em primeiro lugar, Deus, Ele tem uma vontade. E sobre o aspecto da vontade de Deus, existem duas coisas que você precisa entender aqui essa noite. Uma delas, inclusive, eu já disse. Deus tem um plano geral para não somente a sua igreja, mas para o mundo. Eu queria que você observasse comigo. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, dizendo: Deus quer que todos os homens, não são somente aqueles que vieram de Israel, descendentes dos judeus, ou somente algum grupo específico, Brasil ou alguma nação, não. Todos os homens se salvam. E principalmente, venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para todo o mundo. A salvação é para todo mundo. Mas escute, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Você conhece muito bem esse versículo. Deus falando com o povo de Israel, e é um plano geral, é um plano genérico. Porque eu bem sei os pensamentos, os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar para vocês um fim de esperança. Ou seja, um plano geral. Então, para mim e para você, que somos a igreja de Cristo, nós temos um plano da parte de Deus. E que plano é esse? A salvação, a vida eterna. Esse é o plano para mim e para você, que abrange a todos. Mas Deus também tem um plano específico. O salmista Davi, quando está escrevendo o Salmo 139, verso 6, ele vai dizer assim: todos os meus dias foram determinados por Deus e escritos no livro antes que qualquer dia existisse. Ou seja, Davi está falando de algo singular. E quando ele ainda vai passar para o verso 17, olha só o que ele vai dizer: como são preciosos para mim
Não é como são preciosos para o meu irmão ou para fulano, como são preciosos para mim, porque é individual. Os teus pensamentos são mais, versículo 18, são mais do que os grãos de areia. Irmão, com certeza você já pegou em areia. E são muitos grãos, é impossível contar em uma concha só da mão a quantidade de grãos que carrega ali. É quase impossível. Você pode até começar, mas você vai desistir, né? Outro dia para trás mesmo eu vi um vídeo de um cara à toa, né? À toa, totalmente à toa. Ficou lá 19 horas e ele desistiu, contando quantos grãos de arroz existia em um saco de 5 quilos. Pessoa à toa fazer isso, né? Ele desistiu da 19ª hora. Mas é impossível. E perceba o que Davi está falando. Os pensamentos de Deus são tão grandes, tão ilimitados ao seu respeito, irmão, que são como a areia, são como os grãos da areia, não tem fim. Às vezes nós desistimos dos planos que nós fazemos. E olha aqui para mim, você adentrou esse ano com inúmeros planos, inúmeros projetos, você adentrou. Talvez alguns deles você já desistiu, assim como eu, porque já não dá talvez mais tempo, né, para realizar alguma coisa, dependendo do tamanho do plano. E aí, porque já não dá, você já desistiu. Mas os planos de Deus são não somente ilimitados, mas eles se concretizarão à medida que nós compreendermos qual é esse propósito, qual é a vontade de Deus. E é sobre isso que a gente está falando aqui essa noite, entender, descobrir qual é o propósito da parte de Deus na minha vida. Quando Deus fala isso, através de Jeremias, nos capítulos anteriores, na verdade no início do livro do profeta Jeremias, Deus vai falar assim para Jeremias: antes de você nascer, na verdade, antes de você ser concebido ali no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido e te ungido, te separado como profeta às nações. O que isso quer dizer para mim e para você, irmãos? Que o plano total de Deus já foi escrito para mim e para você, antes mesmo sequer de nós adentrarmos no ventre da nossa mãe. Agora, existem muitas pessoas que não vivem o propósito de Deus, o plano de Deus. E por quê? Porque decidem viver longe de Deus. Outro dia para trás, eu ouvi uma explicação, alguém quis encurralar um certo teólogo ali. Na verdade, só lembrando disso, porque já tinha ouvido falar sobre isso. Se Deus existe, porque o mal existe? Aí ele explicou muito bem explicado. Na verdade, não é porque o mal existe. O mal, ele não é algo em si mesmo. Até porque se Deus é o criador de todas as coisas, um ser bom, perfeito, não poderia criar o mal. E aí é onde entra muito argumento de ateu, né? Como é que Deus então criou o mal? Não, Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus. Assim como o escuro é a ausência de luz. Então, da mesma forma, pessoas não vivem o seu propósito aqui nessa terra, porque decidem viver na escuridão, longe de Deus, na ausência de Deus. Mas eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra que Deus tem colocado no meu coração para a sua vida é para que nós nos acheguemos mais perto de Deus e por fim possamos viver a plenitude do propósito de Deus, independentemente da sua condição, irmão. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Se tivesse que gravar algumas palavras que eu vou falar, que essa seja uma delas. Não existe condição tão difícil que Deus não possa converter. Às vezes a gente olha para o nosso financeiro e vê os nossos sonhos muito difícil da condição financeira que a gente tem. Então, como é que eu vou conseguir realizar esse propósito, esse plano? Se Deus está colocando no meu coração, cadê? Escute, irmãos, todo propósito tem algo específico da parte de Deus, que se chama recurso. E se Deus deu um projeto, Ele também dá o recurso. É algo, inclusive, falando sobre provisão. O Jeová Jirê, o Deus que Abraão passa a conhecer ali em cima do monte Moriá. Quando Abraão está ali, ele conhece a figura de Yahvé Jirê, o Deus provedor. Provisão, irmãos, fala sobre visão. E se eu tenho alguma visão que vem da parte de Deus, que Deus tem colocado no meu coração, eu preciso entender que se Ele me deu a visão, Ele também vai me dar o recurso, Ele também vai me dar a provisão. Agora, continue acompanhando aqui comigo, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer algo parecido com isso para os Gálatas, que Deus falou para Jeremias. Paulo vai dizer assim, capítulo 1, verso 15: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Irmão, entenda isso aqui de uma vez por todas. Você chegou a este mundo com um propósito a ser cumprido. Aleluia por isso. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Deus tem dons,
Deus tem ministérios, Deus tem tarefas, Deus tem atribuições diferentes para cada um de nós. Mas à medida que nós compreendemos, que é muito mais do que entender. Compreender fala sobre entender com a minha alma, com o meu coração, e me disponho a viver. Então compreender, à medida que eu compreendo essa vontade de Deus, esse propósito de Deus, eu passo a viver em harmonia com o propósito dele. E harmonia, irmãos, fala sobre sincronismo, né? Por exemplo, se nós pegarmos aqui a nossa equipe de louvor, e o irmão Antoniel fizer uma nota, o João Lucas aqui na guitarra ficar outra, vai ficar algo que não vai ser bom de ser ouvido, vai estar em desarmonia, os acordes vão estar fora de sintonia. Então eu preciso entender essa vontade, para que eu possa andar em harmonia, ou seja, conexo, ligado na mesma vontade de Deus, e possa cumprir o meu propósito aqui nessa terra. Só existe alguém, irmãos, eu quero que você entenda isso aqui essa noite em nome de Jesus. Só existe alguém que pode ser capaz de impedir que o propósito seu específico não se concretize na sua vida. Esse alguém não é Satanás. Não é, ele não tem poder para isso. Ele tem um falso poder, e sabe por quê? Isso é muito interessante. O único ser que é criador, que cria algo novo, irmãos, é Deus. Satanás, ele não tem poder de criar nada, e muito menos criar algo novo. Então ele sempre vai vir disfarçado de uma maneira diferente, para que nos tire do nosso propósito, e que a gente possa se enxergar como alguém pequeno, como alguém que não tem força, como alguém que não dá conta, que não consegue continuar, que está fraco, que está debilitado, que tem uma fé pequena demais, para que nós possamos desistir. A única coisa que Satanás tem o poder de fazer é colocar pensamentos, mas você tem o poder em suas mãos, dado por Cristo Jesus, para viver ou decidir não viver alguma coisa. Então não é o inferno inteiro que pode desistir, ou que pode fazer você desistir de alguma coisa, porque Cristo já tomou a chave de todas as coisas. Todo o poder está na mão do nosso Senhor. É-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder está em Cristo. E se eu estou em Cristo, como diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, sendo nova criatura, eu posso começar a viver aquilo que Deus me formou para viver. Eu fui chamado pela graça de Deus e constituído como profeta às nações, falando por mim aqui nesse momento, como profeta sobre a sua vida. Somente eu posso impedir o trabalhar de Deus na minha vida. Eu preciso entender isso, você precisa entender. Aí talvez alguém já diga aqui nesse momento: pastor, tudo bem, eu sei que a vontade de Deus é personalizada, específica, mas então como entender e executar essa vontade? Então, em primeiro lugar, irmãos, o que você precisa? Descobrir o seu propósito. Paulo vai nos dizer na carta aos Filipenses que é Deus, que a gente acabou de ler, que opera tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Escute isso que eu vou te dizer. O querer e o realizar vem da parte de Deus. Ele deseja fazer em nós. Mas antes, olha aqui para mim em nome de Jesus, que isso aqui é fundamental para você entender e descobrir o seu propósito. Antes dele realizar qual é o propósito dele nas nossas vidas, ele vai colocar uma vontade no nosso coração. Ele vai colocar um querer. E é ele quem põe. É ele quem planta sonhos. A gente tem um exemplo disso logo lá no início da palavra de Deus, com José, que sonhou ser governador, que sonhou estar acima dos seus irmãos. Então é Deus quem planta vontade no nosso coração. Isso aqui eu estou falando no sentido espiritual, não estou falando no sentido de pecado, obviamente. Então quer dizer que se eu estou com vontade de cometer algum pecado, é Deus que está colocando? Não, não é, óbvio que não. Os irmãos são inteligentes para entender isso. Então Deus é quem coloca alguma vontade na minha vida, para que eu possa então efetuar a vontade dele. Deus quem desperta em nós o querer. Isso significa, irmãos, que tem muitas pessoas, inclusive, melhor dizendo aqui, tem muitas pessoas ao nosso redor, na nossa caminhada da vida, que têm gastado muito o seu tempo, e isso é cansativo. Gastado o seu tempo procurando por alguma sinalização da parte de Deus exterior. Olha aqui para mim em nome de Jesus, para que você possa entender isso em nome do Senhor Jesus. Deus já tem sinalizado dentro de você. Tem pessoas que ficam buscando por profecia, para de alguma forma Deus confirmar aquilo que está falando. Ou então fica pedindo a Deus visão em sonho, ou alguma visão mesmo de olhos abertos, como Deus proporciona. Ou então alguma palavra específica dirigida da parte de alguém. Mas entenda, Deus usa tudo isso, e eu não sou contra isso. Na verdade eu sou até favorável a isso. Porém, irmãos, muitas vezes Deus não vai sinalizar exteriormente aquilo que Ele colocou dentro do nosso coração.
Aí tem muita gente, eu lembro que eu fiz isso muito na minha adolescência, inclusive, né? Para ver se questão de namorada, não sei o quê, que acha que a vontade de Deus vai ser, melhor dizendo, eu estou com vontade no meu coração, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a Bíblia aqui em algum lugar e ver qual versículo vai sair, para ver se vai confirmar aquilo que eu estou pensando. Você já fez isso e Deus está vendo. Você já fez, eu sei que você já fez. Aí tem hora que sai uns nada a ver, assim, não, deixa eu aplicar outro que não é esse versículo aqui não. É ou não é, irmão? É desse jeito que acontece. Agora perceba comigo, irmãos. Se Deus realiza o querer e o realizar, eu preciso então entender que essas experiências exteriores, elas não ditam para onde Deus vai me dirigir aqui como propósito nessa terra. Deus muitas vezes pode ter um propósito para mim específico e não usar nada disso. Não falar comigo em sonho, não falar comigo em profecia por visão, não falar comigo com uma palavra pregada nesse sentido para confirmar, porque Ele já falou interiormente. E se eu tenho desenvolvido musculatura espiritual, ou seja, se eu tenho desenvolvido vida com Deus, eu tenho sensibilidade para entender aquilo que Ele está comunicando no meu coração. Então eu vou passar a viver o propósito da parte de Deus. Romanos 8, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: todos, escute isso aqui em nome de Jesus, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, irmãos, o Espírito Santo, ele tem uma forma muito simples de nos orientar. Escute isso aqui. O Espírito Santo, irmãos, é sobre simplicidade, é sobre humildade. O Espírito Santo não precisa que o pastor Breno venha aqui, e às vezes eu faço isso, mas porque eu me emociono na presença de Deus. Mas ele não precisa vir aqui gritar no seu ouvido, de alguma forma dar uma pirueta aqui, sair correndo feito um louco aqui no meio da igreja, para que você possa sentir o poder de Deus e ter o propósito dele confirmado no seu coração. Não precisa disso. Ele trabalha na simplicidade. Deus é diferente de nós. Deus é totalmente diferentemente daquilo que a gente está acostumado a fazer ou até mesmo a ouvir de muitas pessoas. Então, Deus trabalha em nossas vidas através do Espírito Santo. E aí nesse mesmo capítulo 8, versículo 16, Paulo vai dizer assim: o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o que isso quer dizer? Se Deus é Espírito, eu consigo apenas ter relacionamento com Ele através da oração, através do Espírito, e eu tenho desenvolvido oração, significa que toda essa boa vontade, todo o meu propósito de vida aqui nessa terra vai ser comunicado através do Espírito Santo. Talvez, irmão Jobson, na primeira vez que nós orarmos, na primeira vez que nós buscarmos, não vai ser talvez confirmado no nosso coração a vontade de Deus. Pode passar às vezes um mês, pode passar um ano, pode passar às vezes 25 anos, para que nós possamos ver o propósito de Deus realizando na nossa vida, como foi com Abraão. O tempo de Deus trabalhar é diferente. O que precisamos entender é que se estamos no Espírito, como Paulo vai dizer nessa mesma carta que lemos agorinha de Gálatas, no capítulo 5, irmãos, andai pois no Espírito. Se nós estamos andando no Espírito, é impossível não sermos orientados pelo Espírito. Essa vontade passa a ser realizada. Agora sabe o que a gente quer, irmãos? Olha aqui para mim em nome de Jesus, que isso é para alimentar a sua vida e a sua mente. A gente quer que venha um profeta que Deus usa, muitas pessoas assim, com dom de revelação, e fale: fulano, olha, eu estou com você nesse projeto, eu vou fazer assim, assim, assado, e assim, assim, acolá. E a gente passa a ficar escravo dessa manifestação de Deus, sendo que Deus, irmãos, manifesta conosco em nossa particularidade, em nosso individual, confirmando aquilo que Ele está colocando no nosso coração, o sonho em que Ele mesmo tem plantado nas nossas vidas. Há um testemunho interior por parte do Espírito Santo que Deus deseja revelar em nossas vidas, que Deus deseja revelar em nossa caminhada. Nós não precisamos buscar tanto por sinalizações do lado de fora. Do lado de fora. Eu me lembro, irmãos, aqui falando da minha vida pessoal, que desde a minha infância na verdade, eu tinha um desejo, de ser pregador. E eu me lembro, na verdade, evangelista Daniel, que diversas vezes eu ia para frente do espelho e ficava pregando, Pegava algum salmo, ficava pregando ali. E eu fiz isso muitas vezes. Ou seja, Deus já estava colocando na minha vida um querer. É claro que, num determinado momento da minha caminhada, ainda quando jovem, eu estava no seminário essa época, Então Deus tinha colocado o querer e eu já estava realizando o propósito dele para a minha vida. Mas indo para esse seminário e fazendo ali
a minha cabeça mudou por mim mesmo, né? E eu disse justamente essa frase, né? Isso aqui não é para mim não. E aí, eu já até contei esse testemunho, talvez alguns dos irmãos tenham ouvido, outros não. E aí eu falei, olha, vou ser crente, posso até um dia chegar ao pastorado, mas não para ser pastor da igreja, pastor titular, posso ser um cooperador. E eu me lembro inclusive que na época isso entristecia muito o coração, a pastora Nayara é prova disso, entristecia muito o coração da minha mãe, né? Porque minha mãe sabia de toda a promessa que Deus já tinha feito, enfim, de todas as palavras que Deus tinha dirigido para a minha vida. Mas eu, por um momento ali, pela minha cabeça, eu falei, não, esse negócio aqui dá trabalho demais, isso aqui não é para mim não. E essa desistência, irmãos, inclusive, ela até faz parte do processo, muitas vezes, de Deus trabalhar na nossa vida. A gente não precisa ir muito longe para ver Jonas, inclusive, que disse isso, fugiu, mas Deus teve misericórdia e fez com que ele voltasse para o seu projeto. A gente pode ver isso, inclusive, na vida de algumas pessoas do Antigo Testamento, que por um momento se afastaram. Gideão mesmo se sentiu fraco, eu não posso ser o libertador aqui, eu não posso, não tenho condições de fazer, porque a gente se sente às vezes cansado. Mas o que aconteceu é que Deus novamente acendeu essa chama no meu coração e me tornou então um pregador da palavra do Senhor, e futuramente eu cheguei ao pastorado. Mas antes disso acontecer, Ele teve que realizar em mim o querer, a vontade. É isso que eu quero me ater nesse testemunho aqui. É isso que eu quero me ater. A vontade de Deus. E esse desejo, irmãos, ele começa a chegar em uma proporção em que nós precisamos fazer uma escolha. Ou eu renuncio à minha própria vontade para viver essa boa vontade de Deus, o meu propósito, ou eu escolho seguir o meu próprio rumo e viver, olha aqui para mim em nome de Jesus. É por isso que hoje em nosso mundo existe tantas pessoas frustradas, porque querem vestir uma roupa que não é sua, que não cabe para você, querem viver uma vida que não foi feita para você viver. E aí são pessoas que ficam frustradas. E aí é por isso que essa frase de isto não é para mim permanece sempre na vida das pessoas, porque ainda não encontraram o seu propósito, querem fazer por si mesmo, seguir o seu próprio caminho. Esse desejo estava no meu coração, e Deus então começou a fazer o realizar quando eu me dispus para Deus. Nós precisamos ter mais sensibilidade, irmãos, e eu creio em nome de Jesus, pela palavra de Deus que está sendo pregada aqui, que Deus trouxe você essa noite para que seja uma noite disruptiva. Você sabe o que é disrupção? Você sabe o que é disrupção? Vou te falar. Disrupção é quebrar abruptamente alguma coisa e dar início a uma nova coisa. Ou seja, Deus tem trazido você aqui essa noite para que você possa entender que aquilo que você tem sonhado é Deus que tem colocado no seu coração. É Ele quem está realizando o querer dentro de você. O que você precisa entender, irmãos, e sair daqui essa noite convicto no seu coração e dizer para Deus: Pai, eu quero ter mais sensibilidade àquilo que o Senhor já tem plantado dentro de mim. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Agora, irmãos, Deus em Cristo, deixa eu pegar a figura de Jesus na verdade. Jesus, ele morre, passa pela cruz, ressuscita ao terceiro dia, fica ainda aproximadamente 50 dias, ou quase 40 dias, com os discípulos ali em vida, em corpo físico mesmo, e depois ascende aos céus. Depois que isso acontece, a única maneira de nós nos comunicarmos com Cristo, e na verdade a única pessoa, a última pessoa que viu a Jesus foi o apóstolo Paulo. Ninguém mais recebeu nenhuma visão da parte de Cristo em corpo, em uma matéria. Como é então que eu posso andar nesse caminho? Como é que eu posso trilhar esse caminho se Cristo está lá à destra de Deus? Se está nos céus, como é que eu posso? Irmão, Ele disse que estaria em nós através do seu Espírito. Então o que eu preciso entender é que para encontrar o caminho de Cristo, o caminho do meu propósito individual, que é o que nós estamos falando, de descobrir aquilo que Deus tem para mim, eu preciso olhar para dentro. Ele já está comunicando dentro de você. O que você precisa entender, irmãos, é talvez tapar um pouco mais os seus ouvidos para os ruídos externos e entender a voz de Deus que está gritando dentro de você. E muitas vezes o seu coração está fechado e não ouve. A palavra do Senhor, irmãos, vai dizer algo interessante sobre a vida de Moisés. Mas entenda algo aqui, irmãos, em relação a esse sonho que Deus tem colocado no meu coração. Eu não estou dizendo aqui em momento nenhum que de forma irresponsável você vai sair realizando tudo aquilo que você tem sonhado.
porque muitos sonhos às vezes são carnais, e é isso que nós estamos entendendo, lutar às vezes excessivamente por qualquer tipo de sonho. E eu quero que você entenda, daqui a pouco eu vou entrar mais nesse assunto. Propósito nunca é somente sobre você. Escute isso aqui, propósito está ligado sobre você, mas também abençoar outras pessoas. Nunca é somente sobre você. E na verdade, nunca foi sobre mim, é sobre nós. É sobre multiplicar. Agora a gente fala mais sobre isso. Mas, voltando aqui sobre Moisés. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Atos capítulo 7, sobre a pregação de Estevão. E lá no versículo 25, Estevão vai dizer assim, que quando Moisés matou aquele egípcio, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Ou seja, entenda, Deus já havia colocado não somente a visão, mas o desejo, o querer dentro de Moisés, para que ele fosse o libertador de Israel. E ele já se via nessa condição. Mas quando ele é descoberto, ele teve medo e fugiu. Escute isso que eu vou te dizer. Uma das maiores ferramentas que o inimigo, ele não tem poder, mas isso é porque eu e você gera. Então, uma das maiores ferramentas que Satanás usa para nos impossibilitar de viver o nosso projeto é o medo. Eu disse agora há pouco sobre Gideão. Gideão não acreditava que de alguma forma Deus poderia usar. Deus está falando que era com ele, eu sou com você, homem valente, valoroso, e por 3 vezes ele fica questionando. Da mesma forma foi Moisés, ele já se via nessa condição, está aqui, a gente acabou de ler o texto bíblico, Atos 7:25, mas quando ele é descoberto ali, olha, o que você está achando que você é, Moisés? Quem te constituiu sobre juiz, sobre nós? Ele foge, ele tem medo. O medo sempre vai te afastar do seu propósito. A gente tem medo, irmãos, porque outro dia para trás eu dizia isso aqui nessa igreja, para você. A gente tem medo porque acha que quando nós passamos a usar a nossa fé, que é a ferramenta mais poderosa nas mãos de Deus que nós exercemos, a gente está dando um passo no incerto. Mas fé, eu vou repetir o que eu disse, fé não é um passo no escuro. Fé é dar um passo sobre a promessa de Deus que já foi dada sobre a minha vida. Eu preciso entender e usar a minha fé. Fé é o oposto de medo. É claro que no português, gramaticalmente falando, o antônimo de medo é coragem, né? É ousadia. Não é fé, mas nesse sentido espiritual, a fé vai contrário ao medo. Quando eu tenho um coração cheio de fé, eu descubro qual é o meu propósito e vivo o meu propósito. Então, irmãos, o querer, a vontade, ela vem antes do realizar. Não foi diferente como esse homem que eu já acabei de citar aqui algumas vezes, Gideão. O anjo do Senhor aparece para Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Mas sabe por que Deus fala com Gideão, irmãos? Especificamente com Gideão? Porque Gideão já havia dentro dele uma chama de um homem, de alguém que era inconformado com a situação que ele estava vivendo e que os dele estavam vivendo, que a nação de Israel estava vivendo. Ele não aceitava aquela situação. Não é possível que o Deus de os nossos pais vai nos deixar nessa situação. Não, eu de alguma forma, a gente de alguma forma precisa fazer alguma coisa diferente. E é por isso que Deus vai falar com ele. Escute aqui, irmãos, Deus nunca vai usar alguém que é acomodado. Deus nunca vai mudar a situação de alguém preguiçoso. Inclusive Salomão vai falar: ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Aí a gente, irmãos, quer que de alguma forma o milagre, o fogo do céu desça, e a gente passa a viver a vontade de Deus sem tomar uma atitude. Propósito, irmãos, fala sobre atitude. E o que move a mão de Deus é a minha ação. Assim como na física vai explicar que toda ação gera uma reação, assim é no mundo espiritual. Enquanto eu ajo, Deus reage em meu favor. Enquanto eu luto, Deus me dá a vitória. Enquanto eu dou o primeiro passo, Deus sustenta o meu segundo passo. Porque é Ele quem realiza o querer e o efetuar. Agora um exemplo prático para você. Eu, exemplificando, eu quero passar, hipoteticamente, eu quero passar num concurso. Agora, não adianta eu querer achar que eu vou me inscrever ali na prova e chegar lá sem estudar nada que eu vou passar. Não vai cair o conhecimento do céu. Eu preciso gastar meu tempo. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, Gideão era alguém inconformado. Tanto é que, olha só, ele mesmo vai falar para o anjo do Senhor, que ele era Deus, que estava na figura do anjo. Ele diz assim: se o Senhor é conosco,
o que é feito das maravilhas que nos contaram os nossos pais? Em outras palavras, Gideão estava dizendo aqui para Deus: Deus, cadê então o mover? Cadê o milagre que o Senhor realizou? Por que as coisas não estão acontecendo? E muitas vezes, irmãos, é preciso essa atitude de não é no sentido de confrontar a Deus, não é isso que eu estou falando, é no sentido de ter atitude, de saber que o meu Deus é poderoso, de saber que a vitória da parte de Deus alcançam aqueles que se dispõem a guerrear, que se dispõem a entrar na luta, na peleja. Gideão tinha a atitude de alguém inconformado. Eu não posso viver essa vida, eu não posso ficar nesse lugar, eu não posso ficar estático, eu não posso ver minha família nessa situação, eu não posso ver os meus se perdendo, eu não posso ver minha família cada vez mais longe de Deus. Eu preciso ser o canal de Deus para que eu viva o meu propósito e alcance aqueles que Deus tem colocado ao meu redor. Você está entendendo o que Deus está falando com você, irmão? Atitude de alguém inconformado. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo vai dizer: não vos conformeis à moldura desse mundo, ao padrão desse mundo, mas que vocês possam ser transformados pela renovação da mente. Não existe transformação sem mudança de mente. Não existe mudança na minha vida se eu não mudar a minha mentalidade. Por que as pessoas são escassas, irmãos? Escuta isso aqui, que isso é muito sério. Deus é um Deus de riqueza também material, de bênção aqui nessa terra. O Cassiano falou aqui agora há pouco. Então Deus deseja prosperar a gente, mas tem muita pessoa que vive na pobreza, porque ela mesmo se enxerga naquela situação: eu sou um coitadinho, eu dependo dos outros. Gosta inclusive de depender da ajuda dos outros. Não, irmão, Deus te chamou para ser árvore plantada e dar fruta aqui nessa terra. Tem gente que você vai conversar, irmão, toda vez que você vai conversar com a pessoa, ela sempre é a voz de coitadinha. Até a mensagem dela: não, irmão, não faça isso não. Seja inconformado no sentido positivo da palavra. Não, eu vou mudar minha mente, eu vou mudar minha mentalidade. E talvez você não tenha força para fazer isso, mas é o Espírito Santo que vai realizar o efetuar na sua vida, se Ele está colocando o querer dentro do seu coração. Sabe, irmãos, quando a gente vai para a história de Davi, onde está acontecendo, próximo de acontecer a batalha ali dele com Golias, Davi vai ao campo de batalha onde estava acontecendo essa guerra, e Golias estava chefiando ali, vamos dizer assim, os filisteus. Ele chega lá para levar comida e ouve os burburinhos das pessoas, que estava todo mundo com medo e etc, e pergunta lá para o general: o que está acontecendo? Na hora o irmão dele mais velho, Eliabe, chega e fala: Davi, o que você quer saber sobre guerra? O que você quer saber sobre esse assunto? O que você tem com isso aqui? Eu conheço seu coração, eu conheço seu coração, você veio para ver a guerra. E eu fico até imaginando sobre isso, porque com certeza eles já estavam ali há alguns dias, algumas semanas talvez, mas eles já voltavam, iam e vinham para a casa do seu pai. Assim era a guerra naquele tempo. Então quando seus irmãos, eu imagino essa situação, a Bíblia não nos fala, mas eu imagino que quando os irmãos deles voltavam ali da guerra, Davi sempre ia perguntar: e aí, o que está acontecendo, como é que está a guerra? Então por isso que Eliabe fala isso: eu conheço seu coração, você veio para ver a guerra. É por isso que Eliabe diz isso. E na palavra de Eliabe, é como se Eliabe estivesse dizendo isso para Davi, né? Davi, esta guerra aqui, essa função não é para você. Você é pequeno, você é feio, porque a Bíblia vai dizer que ele não era bonito aos olhos. Você é feio, você é ruivo, você é pastor de ovelhas, você não sabe nem como manusear uma espada. O que você está fazendo aqui? Isso aqui não é para você. Isso aqui, essa questão não é para você. Mas esse questionador, Davi, que foi lá questionar o que estava acontecendo, escute isso aqui, irmãos, atitude de inconformado. Este questionador viria a ser o maior conquistador da história de Israel e o principal rei, inclusive da linhagem messiânica de Jesus de Israel. Uma atitude de alguém inconformado, que não pode ficar parado. Eu preciso fazer alguma coisa. E nós precisamos, irmãos, gastar tempo com Deus, a fim às vezes de questionar desejos antigos que a gente está carregando no coração, sonhos antigos que a gente carrega no coração, propósito que Deus colocou no nosso coração que a gente já carrega há tanto tempo. Eu preciso ajoelhar, eu preciso de alguma forma estar na presença de Deus para entender: Deus, se o Senhor colocou isso no meu coração e até hoje eu tenho essa vontade, qual que é a vontade do Senhor nesse sentido? O que eu preciso fazer? Porque, irmãos, você precisa sair com essa palavra do seu coração. Se Ele coloca o querer, Ele efetua o realizar. Ele nos dá sabedoria para fazer.
Então, irmãos, Davi, ele não se apartava em nenhum momento da presença do Senhor. Ele ansiava, ele mesmo vai falar: eu anseio pela presença de Deus, eu tenho vontade de estar na presença de Deus. E por isso, por gastar tempo com Deus, é que Davi viveu o seu propósito. Mas em um determinado momento, irmãos, escute isso aqui, e já partindo para a conclusão. Em um determinado momento, Davi começou a ser perseguido por Saul. Você sabe bem da história. Saul até com inveja dele. E nesse momento que Davi é perseguido, ele na verdade já tinha sido ungido por Samuel para ser o rei de Israel. Na verdade, por Deus, ele já havia sido coroado. Mas, materialmente falando, ele ainda não tinha sentado no trono. Mas passa a ser perseguido por Saul. E corre risco mesmo de perder a sua vida. Saul ameaça ele de morte. Que Davi fique sabendo que se eu encontrar ele, eu vou matar ele. Ele vai perder a vida. E ele podia desistir dali, irmãos. Quando foi ameaçado, ele poderia ter desistido. Mas o que encheu o coração dele foi saber que o propósito de Deus não havia caído por terra com a ameaça de Saul. O que eu e você precisamos entender, irmãos, é que o propósito específico de Deus na nossa vida não caiu por terra por causa da Covid, por causa da crise econômica mundial. O que eu e você precisamos entender é que o propósito de Deus de salvar a nossa casa, de fazer em nosso lar a habitação, não caiu por terra por causa das aparentes dificuldades que nós estamos vivenciando. Eu preciso entender e encher o meu coração com a verdade de que todas as coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, Davi talvez até podia lembrar daquela palavra que Eliabe tinha dito ainda quando ele estava lá jovenzinho no campo de batalha. Realmente, Eliabe tinha razão. Eu não fui chamado para ser guerreiro. Eu não fui chamado muito menos para ser rei. Na verdade, Samuel fez só da carne aquilo ali. Eu, irmãos, já questionei muitas profecias da parte de Deus que depois vieram se cumprir na minha vida. Que Deus falou. E aí quando as coisas foram começando a desencaminhar, eu falei assim: aquele cara falou purinho da carne, não tinha nada do Espírito ali falando comigo. Já fiz isso. Talvez, às vezes porque a gente tenta uma vez, tenta duas vezes e as coisas não saem do lugar e a gente, quer saber, isso aqui não é... Davi podia ter feito isso, Eliabe tinha razão. Talvez, irmãos, olha aqui para mim que isso aqui é muito forte. Alguém disse que algo não era para você, ou que você não tem condições suficientes para sonhar o sonho que você sonhou, ou talvez ainda tenha sonhado ainda hoje. Mas não são as palavras dos homens, irmãos, que vão ser maior que a palavra que Deus liberou sobre você. E Deus está aqui para te relembrar isso. Existe uma palavra suprema sobre a sua vida. A mesma palavra que fez com que todas as coisas saíssem do nada e viessem à existência, o haja da parte de Deus, essa palavra já foi liberada sobre você. Sabe o que eu acho interessante, irmãos, na criação do mundo? O mundo foi feito por Deus, para a glória de Deus, como todas as coisas, e para florescer, frutificar. Mas eu não vi, relatado pelo Espírito de Deus no Gênesis capítulo 1 e 2, em nenhum momento Deus falando para a terra: terra, passa a produzir maçã, passa a produzir mamão, manga, sendo específico nesse sentido. Deus, ele usa somente uma expressão: produza, produza. Assim é também nas nossas vidas. Deus me constituiu para viver o propósito, eu preciso só entender, ele já liberou. Então, tudo que a minha mão propuser para fazer, a mão de Deus está em cima liberando a bênção. Isso vem da parte de Deus. Aí, irmãos, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, é um trecho conhecido, mas Salomão vai dizer assim: há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou repetir: há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. O que muitas vezes nós, vou me incluir com você nisso, temos dificuldade de compreender na nossa trilha, na nossa caminhada, é que não é porque não deu certo, não é porque não deu certo que alguma coisa não é para nós. Ou talvez não é porque alguma coisa não esteja dando certo que aquilo não é para nós. Não é isso. Talvez, irmãos, aquilo só está talvez reservado para mais para frente. O que vai fazer você viver é não desistir do seu propósito. É não desistir. Então a gente leu aqui que Salomão diz: há um propósito, há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo, irmãos, fala sobre espera.
Tempo fala sobre sacrifício, porque esperar é um sacrifício. Então, é sobre esperar. É sobre esperar o tempo de Deus. E eu fui até, inclusive, preparando esse estudo aqui, procurar ipsis literis, né, no dicionário nosso Aurélio, o significado da palavra tempo. E eu queria ler para você. Na verdade, além de significar essa primeira conotação aqui, duração, escute isso aqui, irmão, em nome de Jesus. Duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Tempo também significa, isso aqui é dicionário Aurélio, oportunidade para a realização de alguma coisa. Ou seja, irmãos, o tempo até o nosso propósito vai trazer algumas sucessões de coisas, como o próprio significado da palavra vai dizer. É uma sucessão de eventos. E são esses eventos, que são muitas vezes obstáculos nas nossas vidas, que vão nos preparar para viver de uma vez por todas o nosso propósito aqui nessa terra. O significado final que eu li diz tempo, oportunidade para a realização de alguma coisa. Ou seja, irmãos, o tempo até o nosso propósito se cumprir é a oportunidade que Deus está nos dando de realizar alguma coisa. Você não pode ficar na inércia, parado, estático. A gente já falou sobre esse pensamento agora há pouco. Enquanto muitos desistem, irmãos, e ficam às vezes no meio do caminho reclamando, questionando, dizendo essa interrogação: isso aqui não é para mim, por que comigo nunca dá certo? Por que fulano dá certo e comigo não dá certo? Outras pessoas estão aproveitando o tempo e fazendo com um pouco que tem. E é por isso que a gente vê tantas pessoas às vezes ao nosso redor sendo bem-sucedidas, e às vezes a gente não sai do lugar. E nós olhamos para essas pessoas que alcançaram de alguma forma o propósito seu de vida aqui nessa terra e falamos: meu Deus, foi do dia para a noite, né? Nossa, do dia para a noite esse cara ficou rico. Mas, irmão, leva anos para acontecer o dia para a noite. Leva um tempo muito grande para que as coisas aconteçam de repente. E é esse tempo de espera que nós precisamos para realizar alguma coisa aos olhos de Deus. Nós precisamos buscar o nosso querer, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É por isso que eu disse agora há pouco que Davi foi o maior rei de Israel, porque ele não desistiu. Ele foi criticado, ele foi humilhado, ele foi ameaçado, ele foi afrontado, ele foi desprezado, mas ele cumpriu o seu propósito, porque se apegou em Deus. Irmão, talvez a coisa que você esteja mais precisando essa noite é de coragem. Coragem é o atributo inerente de um vencedor. Você nunca vai ver um vencedor sem coragem. Existem vários medos na nossa vida. Por exemplo, eu não gosto nem de passar perto de cobra. Se algum dia, por exemplo, tivesse aqui uma situação ameaçadora de cobra, eu nem sei o que eu faria, né? Acho que ia sair correndo igual doido, porque eu não tenho um pavor daquilo, independentemente do tamanho. Na verdade, irmãos, eu não gosto de pegar nem em minhoca, né? Virar em cobra. Mas pois bem, só que enquanto o medo é um atributo de pessoas que não têm claro no seu coração o seu propósito, a coragem é aqueles que sabem para que nasceram. Na ceia passada eu falava sobre Jesus, que tinha muito claro o seu propósito de vida no coração. E lá em João, os capítulos finais, capítulo de número 19, quando ele é questionado por Pilatos: Jesus, você é o rei? Ele tinha muito claro. Ele na verdade poderia ser tomado ali pelo medo da situação e preferir o silêncio, mas ele teve coragem de se levantar e falar: eu nasci para isso, esse é meu propósito de vida, eu vim para isso, eu vim para o mundo para isso. O que tem faltado em muitas pessoas é a coragem de ser diferente. Sabe, irmãos, enquanto, escute isso aqui que nós já vamos terminar. Enquanto você estiver agindo como os outros agem, comendo como os outros comem, indo aonde os outros vão, vestindo o que os outros vestem, você vai viver na normalidade, no natural. A partir do momento que você não se amoldar à forma dos outros, a grande dificuldade das pessoas é entender que as críticas, irmãos, não acrescentem nada na sua vida e não vai pagar suas contas no final do mês. O máximo que a crítica pode fazer é trazer um sentimento de tristeza. Poxa vida, mas irmão, você não precisa agradar ninguém não. Você precisa agradar a Deus.
Paulo vai dizer isso no capítulo 1 de Gálatas, versículo 10. Eu procuro agradar a Deus, não aos homens. O que muitas pessoas têm tido é o medo de desagradar os outros, desapontar. Irmão, você precisa agradar a Deus. E talvez está faltando coragem para você nesse sentido. E eu sei que o Espírito Santo há de ministrar coragem sobre a sua vida para entender: Deus já ministrou no meu coração o meu propósito aqui nessa terra, o meu sonho, a minha vontade. É preciso coragem para ser diferente e ir aonde você nunca foi. Sabe, irmãos, só tem um lugar na história, como Davi teve, como Moisés teve, como Gideão teve, alguém que faz diferente. Alguém que faz diferente. Para a gente terminar agora, se José, irmãos, aquele primeiro personagem que a gente disse ainda no começo, tivesse esperado ele ter algum recurso para começar, jamais ele teria se tornado governador do Egito. Ele começa a liderar onde ele estava. Ele vai como escravo para Potifar, começa a liderar lá. Ele vai para a cadeia, depois injustamente, começa a liderar lá. E todo esse processo estava formando o caráter e aquilo que Deus já tinha colocado dentro do coração de José. O efetuar já estava sendo preparado por Deus através da ação de José. Eu vou repetir para que nós possamos terminar com essa palavra. Pessoas têm deixado de viver o seu propósito porque têm esperado alguma coisa muito extraordinária nas suas mãos para começar a fazer. Irmão, se você der o primeiro passo, Deus vai aperfeiçoar a sua vida. Deus vai dar ferramentas e capacidade, não somente intelectual, mas capacidade material, condições financeiras, para que você viva e descubra o seu propósito. Eu disse agora há pouco que eu falaria sobre isso. Propósito sempre vai envolver outras pessoas. Por que que Deus constituiu Davi como rei? Para que ele fosse o libertador, para que ele conquistasse e abençoasse o povo de Deus. Então entenda, propósito nunca será somente sobre você. Isso é muito interessante para que você possa de uma vez por todas descobrir o seu propósito. Porque se é algo que só beneficia você, então é um sonho somente seu, não é um seu propósito de vida. É algo particular seu. E Deus também realiza isso, né? Talvez uma viagem, alguma coisa nesse sentido. Mas propósito é algo que fala sobre abençoar outras vidas, porque fala sobre transbordar. O propósito de Cristo era o quê? Vir para ser o Messias, libertador, alcançar a maior quantidade dos homens e salvar todas as pessoas. Então era o propósito. O propósito está ligado sobre abençoar outras pessoas. Talvez, irmãos, fique de pé em nome de Jesus nesse momento. Talvez são muitas as possibilidades de sonhos que Deus pode estar colocando no seu coração, no sentido profissional. E a gente vai passando por situações de tamanho grau de dificuldade, que exige tanto do nosso esforço, que a gente passa a questionar sobre tudo isso que a gente ouviu essa noite aqui. Mas o que o Espírito Santo quer nos fazer compreender e começar a praticar essa noite é que, independentemente de qual seja o seu sonho, se esse sonho procede da parte de Deus, o maior interessado em que ele se concretize na sua vida é o seu Deus. Então comece a gastar tempo a partir de hoje com Cristo Jesus. Comece a se dispor mais. Deus, se o Senhor disse que a sinalização principal está dentro de mim, comunica ao meu coração. Eu não quero ser mais um na história. Eu preciso de alguma forma marcar a história de alguém. Eu preciso ser bênção na vida de alguém. Eu preciso viver o meu propósito. Eu preciso ser um abençoador ali na minha casa. Eu preciso ser uma pessoa que se levante com uma nova condição dentro do meu lar, para que os meus filhos sejam abençoados, para que a minha geração após geração, tenha a marca da bênção do Senhor, que começou através da realização do propósito de Deus na minha vida. É começar a se levantar nessa condição, para descobrir e viver o seu propósito. Escute isso para você sair dessa noite. Deus já tem sinalizado dentro de você, e eu sei que Deus está falando aqui em corações. Esse sonho que você tem sonhado, essa visão que você tem tido, é da parte de Deus. Deus só está confirmando através de mim aqui para a sua vida, irmão. Tenha fé, coragem. O seu Deus vai te dar o realizar. O seu Deus vai te dar capacidade para cumprir com aquilo que Ele fez com que você sonhasse.
Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus, nós entendemos que sem a sua presença nós somos, ó Deus, deficientes. Nos falta alguma coisa se o Senhor não estiver conosco. É por isso que nesse momento nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor, meu Deus, de forma simples, como nós falamos essa noite, possa comunicar ao nosso coração, ó Deus, a sua vontade, e de uma forma audível e perceptível, ó Deus, nós sejamos levantados, ó Deus, pela sua mão, aonde o Senhor tem nos colocado. Deus, não deixe que os teus filhos que aqui estão se limitem, meu Deus, às condições que eles têm vivido, mas em nome de Jesus, que eles possam, meu Deus, serem conformados, ó Deus, com a situação e se levantar, ó Deus, com uma nova perspectiva de visão, a fim de viver o seu propósito aqui nessa terra. Pai, esclareça em corações essa noite a vontade do Senhor, para que o seu nome, ó Deus, seja glorificado sobre as nossas vidas, e nós possamos, ó Deus, viver a sua boa vontade todos os dias, até que um dia nos encontremos com o Senhor na eternidade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, amém e amém. Glória a Deus. Ainda neste momento, irmãos, eu queria convidar você